Após uma breve jornada pela Moldávia, era hora do Fo explorar a fronteira entre a Europa e a Ásia, a belíssima e ainda pouco explorada região do Cáucaso, começando pelo menor dos seus 3 países, a Armênia. Para os meus conterrâneos, chegar na Armênia saindo do Brasil é uma tarefa longa, porém não muito complexa, dadas as possíveis conexões em Barcelona, Paris, Frankfurt, Milão e Roma. Como Fo estava na Moldávia, peguei um voo com a low cost Pegasus Airlines, com escala em Istambul até a capital Yerevan. Muito bem, guerreiros e guerreiras, eu espero que todos vocês assistindo esse vídeo tenham tido uma excelente noite de sono na sua noite anterior. Não foi o caso do Fo, infelizmente. A chegada aqui na Armênia foi bastante complexa. Eu tinha um voo de conexão vindo do meu último destino lá da Moldávia e infelizmente os 2 voos atrasaram, quer dizer, felizmente o segundo também atrasou, porque a minha conexão era razoavelmente curta, algo que eu não gosto de fazer, mas infelizmente foi necessário, pois meu voo direto era o único voo direto que existia, foi cancelado, enfim. Foi uma grande zona e eu cheguei aqui na Armênia 3 e pouco da manhã, na capital Yerevan, de onde eu tô gravando pra vocês, e agora são 8h30 da manhã, então eu acordei mais ou menos às 7h40 para fazer um tour por diversos pontos importantes ao redor da capital, por vários monastérios, que é algo que caracteriza muito esse país, né, que foi o primeiro ou um dos primeiros países cristãos do mundo, vários monastérios antigos super importantes, vários lugares com paisagens incríveis aqui da Armênia, que é um país muito próximo à fronteira entre a Europa e a Ásia, pelo sul da Rússia, as montanhas do Cáucaso. Então é um passeio que eu tô muito ansioso pra fazer, promete muito e eu vou te mostrar tudo aqui. Vem com o Fo. Maria Sofia Carly. Okay, 2 people? Hi, it's Lucas, my name. Lucas Forganis. A Armênia é considerada o primeiro país cristão do mundo, tendo adotado a religião oficialmente por volta de 300 depois de Cristo. Bom, a guia estava explicando aqui pra gente agora que a interpretação do cristianismo aqui por parte dos armênios é bem diferente do que a gente está acostumado no Brasil e provavelmente em todos os outros países católicos, né? Existem algumas pedras aqui, né, onde você tem a cruz ali representada, né, e de uma forma muito diferente, né, com algumas flores nas pontas, né? Ela tem um desenho diferente porque ela realmente simboliza outra coisa, né? Ela estava explicando pra gente que normalmente a cruz ela tem um símbolo de tortura, de sofrimento, por conta de como Jesus Cristo foi crucificado. E aqui, na verdade, ela significa a árvore da ressurreição, do renascimento. Porque, de acordo com a interpretação deles do cristianismo, quando Adão comeu a fruta proibida e não pôde mais ir para o paraíso, de acordo com toda a história do cristianismo, ele também tinha uma outra opção, né, uma segunda árvore frutífera que traria para ele a fruta da ressurreição, justamente para que ele pudesse seguir a vida dali em diante. Aqui desse monastério, que é a nossa primeira parada, chamado Monastério Khor Virap, você consegue ter uma das melhores vistas do Monte Ararat, que é um símbolo nacional aqui do país. É um lugar realmente sagrado, literalmente sagrado para o povo armênio, e você consegue observar ele de vários pontos da cidade, inclusive da capital Yerevan, mesmo ele estando do lado turco, do lado turco da fronteira, né? No acordo de fronteiras ali após o conflito com o Império Otomano em 1921, ficou acordado que o Monte Ararat ficaria do lado do Império Otomano na época, mesmo ele sendo muito, muito mais importante aqui para os armênios, que o idolatram. Enfim, é realmente talvez o lugar mais sagrado para eles aqui do país. Às vezes a gente pode achar que é uma vista muito simples, tem apenas 2 montanhas ali, uma um pouco mais alta que a outra, mas vendo daqui de cima do monastério realmente é muito, muito, muito bonita.
Talvez você já tenha percebido que o pho é bem exótico, e por conta do meu intercâmbio em Londres, na época de faculdade, eu sou absolutamente maluco pelo mesmo time de futebol inglês que alguns colegas do tour. Are you Tottenham fan? Yeah. Mate. Mate. No way. I got a tattoo. Can I take a photo? Yeah. I'm a season ticket holder. No way you're season ticket holder. So please tell them how big Tottenham is for all our fans, mate. I love it. I love it. Biggest club ever. How was it in the Europa League final for you? Oh, it's amazing. You went to the Europa League final. Mate, I wanna be you. I am sad. Uh-huh. Postecoglou. Unfortunately. Yes, I am as well. From Brazil. From Brazil. Mate, I have 62 Tottenham jerseys in my wardrobe. You have no idea. Did you see the old stadium? Did you go Yes, to White yes. Hart Lane? In 2016 is when I did my exchange program. It was the last year of White Hart Lane. This is the bus with the most Tottenham supporters we've ever been, probably. In Armenia. Oh, yeah. Continuando a saga dos novos amigos do pho, sempre com a mesma pauta que todos associam aos brasileiros, conheci um torcedor do Notts County, mas cuja camisa favorita é uma do Atlético Mineiro. E não era pra menos, pois essa aí realmente é muito linda. Your name, sorry? Alex. Alex, nice to meet you. Lucas. E a segunda parada aqui do tour foi na Azat Reservoir, que é essa paisagem aqui, né? Normalmente essa reserva aqui de água, não sei nem se dá pra ver muito bem na câmera, ela tá muito mais cheia de água, né? Hoje ela tá com um nível bem baixo, mas é muito bacana pra você conseguir ver todas as paisagens com as montanhas no fundo, e inclusive está ali. O Mount Ararat não sai da paisagem nunca. De novo, descrevendo apenas, parece uma paisagem super simples, né? Umas montanhas, enfim. Mas vendo aqui ao vivo é muito bonito, e principalmente sabendo geograficamente onde você tá, que é no Cáucaso, né? Na fronteira geográfica entre a Ásia e a Europa. É muito bacana, muito bonito poder observar tudo isso de perto. This is something interesting for me because actually here is like a third division of Christianity, isn't it? Yeah. We have like the Orthodox, the Catholics, and here Apostolic. Apostolic. Yeah, Perfect. It's good to see someone like get into their like Well, yeah, my roots, you know. Yeah, your roots You know are what? in It's here. a bit surreal though. Okay. When I'm walking So around Yerevan, it's like it still hasn't hit me that I'm in Uh-huh. Yerevan. There's people around me. It's like they're my aunties or Yeah, of course. Like, when I hear them talking, it's What like, are you? Are we family? Yeah, it's pretty very surreal. Ah, mate. This trip is a gift. It was my birthday present. Oh, really? Your Yeah. 50-year-old birthday gift to be here. Bring me here. It's Such a very special- symbolic. Yeah, special. Such an honor to be here with mate. Such a special moment. I thought Such that's a the best special present moment. anyone could give me, really. Yeah, amazing, mate. Amazing. Everyone in YouTube will send you like congratulations for it. Cheers, thank you. Make sure you like and subscribe. Perfect, mate. E a terceira parada aqui do nosso tour é o famosíssimo Templo de Garni, que tá aqui na minha frente, né, com essa estrutura muito similar aos templos romanos, né, mas com algumas diferenças, como por exemplo o fato dele ser totalmente construído em basalto e não em mármore, com a maioria deles, né, e é muito importante ressaltar que parte desse templo aí já é reconstruído, né, o templo original foi muito prejudicado, né, muito destruído ali num grande terremoto que teve aqui na década de 70, então ele já foi reconstruído, inclusive a igreja que fazia parte do complexo aqui do lado do templo também já foi completamente destruída, a única coisa que a gente tem aqui são as ruínas, e era um lugar aqui basicamente feito para que os reis, né, os comandantes, os governantes da Armênia pudessem aproveitar a vida. Você tem aqui tanto a igreja quanto o templo, com algumas casas romanas de banho, algo muito tradicional daqui também. Então todo um complexo para que a realeza aqui da Armênia pudesse aproveitar a vida, e cercada por paisagens absolutamente incríveis. As montanhas estão aqui por todo lado, é realmente incrível você ver essa mistura entre uma construção tradicional com muita história por trás, com toda essa paisagem natural aqui por trás, composta pelas montanhas da Armênia. É muito bonito de se ver aqui pessoalmente. O único ponto negativo aqui da visita tá sendo que eu tô fazendo ela durante um fim de semana. Hoje é sábado aqui na Armênia, então obviamente vai estar cheio de turistas, como vocês conseguem ver. Então vai ser bem difícil tirar uma fotinho somente com a paisagem, sem ninguém ali atrapalhando.
Uma das coisas complicadas do tour é que ele é bem corrido, tem bastante lugar para visitar, por mais que sejam pontos ali razoavelmente próximos, né? Nenhuma distância que a gente tem percorrido aí foi mais do que 40, 50 minutos mais ou menos. Então dá para fazer tudo em um dia só, pelo menos das principais atrações, principais pontos próximos à capital Yerevan. Outra coisa interessante de citar é que aqui a vila de Garni fica bem próxima a Yerevan, deve dar aí uns 40, 50 minutos de distância mais ou menos. Então mesmo que você prefira não fazer um tour guiado, prefira fazer tudo por conta própria, você consegue vir para cá também tranquilamente, seja alugando um carro mesmo, tem muita gente que aluga carro aqui na Armênia, ou seja também vindo de transporte público, de ônibus, de Yandex, enfim, dá para fazer por conta também. E a quarta parada aqui do tour fica logo abaixo, digamos assim, do Templo de Garni, muito próximo, que é a Sinfonia de Pedras. É uma formação natural rochosa, né? De várias colunas hexagonais, pentagonais, ali no fundo já tem outra, né? Que parece terem sido esculpidas pelo homem, mas não, são realmente formações naturais. E você tem aqui uma caminhada razoavelmente longa no meio desse vale aqui, com um riozinho correndo aqui embaixo. Uma caminhada bem agradável, obviamente, como é sábado, cheio de turistas. Uma curiosidade importantíssima aqui sobre a Armênia é que eles têm um alfabeto próprio, que tá aqui, ó, nessa placa, dá uma olhadinha. Não tem nada a ver, pelo menos na minha percepção aqui, com o nosso alfabeto, né, alfabeto latim. E uma curiosidade muito importante, né, pensando sobre esse aspecto, por exemplo, sobre a nossa guia, é que ela tem que aprender 3 alfabetos para viver aqui. Primeiro, o alfabeto dela própria, o alfabeto armênio, para poder falar o idioma local, para poder escrever no idioma local, o alfabeto latim, para poder se comunicar com a gente em inglês e em qualquer outra língua que ela deseja, e também o alfabeto cirílico, porque a Armênia fez parte da antiga União Soviética, então tem muitos falantes de russo aqui no país, então ela tem que saber 3 línguas diferentes em 3 alfabetos diferentes. Lembra do reservatório de Azat que a gente passou? Olha aqui o rio de Azat, correndo aqui bem próximo à Sinfonia de Pedras. Esse país já tá me encantando muito, porque você percebe claramente pelo tour que ele é muito rico no que diz respeito à beleza natural, mas também é um povo com uma história muito rica, né? Eu acabei de dizer, um país com um alfabeto próprio, né? Um povo com o seu próprio alfabeto, além de ter a sua própria vertente do cristianismo, então com certeza tem uma parte histórica também muito bacana, que eu ainda vou conhecer, ainda vou explorar mais a capital Yerevan, mas de já perceber esse mix entre a parte das belezas naturais com a parte histórica da cultura, já me dá a percepção de que é um destino imperdível aqui a Armênia. A próxima parada foi muito mais do que uma simples pausa para o almoço, mas sim uma imersão na culinária local. Uma das comidas mais tradicionais da Armênia é o lavash, que nada mais é do que o pão mais produzido e consumido no país. E antes do almoço a gente teve um gostinho de como é o preparo dessa comida bem específica daqui. Sem pressão para preparar a massa depois de observar essas duas e suas habilidades. E o melhor de tudo é que você faz tudo isso aqui e aqui no fundo você tem essa paisagem incrível, espetacular. Olha isso, essas montanhas com todas as folhas ali, já bem com carinha de outono. E deram um pedacinho ainda para provar, pra gente já ver se esse pãozinho é bom ou não. Esse aqui tá um pouco queimadinho, mas tá bem gostoso, mesmo sendo tipo uma batata chips assim. E a melhor forma de comer o lavash é justamente fazendo um pequeno sanduíche com ele, com queijo e várias ervas aqui, incluindo inclusive cebola verde.
E agora, hora do almoço, sentado do lado do maior fã do Tottenham junto comigo, com essa vista aqui absolutamente espetacular. Dá uma olhada nisso e a mesa já toda posta aqui pra gente. E o prato principal depois do lavash é esse aqui, que basicamente isso aqui é uma toma, né? São vários enroladinhos aqui, né, em folhas de uva, e dentro você pode encontrar tanto carne moída como também alguns grãos, dependendo da versão, né? Tem a versão vegetariana, e também sempre junto com arroz, tem aqui um molhinho e uma saladinha com queijo, e obviamente que tem vários pãezinhos, vários lavashes aqui pra gente poder provar junto. Super leve, super saboroso, você consegue comer esses 5 aqui tranquilamente. A carne moída ela é bem macia, bem tranquila de comer, o arroz também bem suculento. E para finalizar o almoço, a gente consegue vir aqui nesse deckzinho montado para você ter essa vista aqui das montanhas que cercam esse restaurante. Tá valendo a pena demais fazer esse tour, não só para conhecer os lugares, mas para ter experiências aí muito agradáveis, para dizer o mínimo. E logo depois do almoço, a penúltima parada do nosso tour é o Gegard Monastery. E obviamente que eu não ia escapar de pelo menos uma atração com um trabalho de restauração sendo feito ali. O que mais chama atenção nesse monastério é que ele é todo construído para ficar como se fosse parte realmente da rocha. Você percebe que não tem uma divisão clara aqui, pô, a partir daqui começa o monastério e a partir daqui são as montanhas. A ideia dele é ter sido construído justamente incluso na montanha, que forma inclusive várias cavernas, como uma que a gente vai entrar agora. A acústica desse lugar é incrível, muito por conta do fato da construção ter sido feita realmente inclusa na caverna. E aí você percebe, porque tem um monte de paredes aqui que são claramente parte da caverna, junto com essas lápides aqui construídas manualmente. É muito impressionante. Inclusive a guia estava falando aqui pra gente que vários artistas famosos, enfim, não só da Armênia, mas de fora, são convidados aqui para fazer concertos nesse lugar ainda, por conta da acústica aqui do ambiente. E agora a gente está na área principal aqui do monastério. Olha que incrível, parece realmente uma igreja dentro da montanha. É muito legal. Me parece que tá rolando um casamento aqui, porque as pessoas estão muito bem vestidas, várias pessoas sentadas ali nas cadeiras, nos bancos mesmo. Pode ser que a gente esteja atrapalhando aqui alguém que tá querendo casar nesse monastério, que é um dos mais tradicionais, mais antigos aqui da Armênia. Um dos detalhes mais legais das igrejas daqui da Armênia é o altar onde fica o padre, porque ele é muito mais alto em todas as igrejas e ali naquela região realmente só o padre pode chegar, mostrando aqui um respeito muito grande que eles têm pela figura que está ali tocando a cerimônia religiosa. Outra coisa que a guia estava falando pra gente é que todas as igrejas, antigos monastérios aqui da Armênia são construídos de propósito sem grandes enfeites na parede, justamente para ninguém se distrair no momento da oração, pra você estar focado na hora que você estiver rezando. Por mais que todas essas construções, as igrejas, os monastérios aqui da Armênia não são tão grandiosos, tão ricos em detalhes, a gente tem sempre que lembrar que a gente está falando do primeiro país a adotar oficialmente o cristianismo com a sua religião. Ou seja, tem muitas construções aqui que são mais antigas do que as construções de Roma, por exemplo. E para provar que o monastério foi construído realmente nas pedras, nas montanhas, olha só essa janela aqui construída literalmente aqui no meio das pedras. Dá para você perceber claramente como é uma casa dentro da montanha.
O monastério de Gegar é mais uma grande prova dessa mistura incrível que a Armênia oferece para os visitantes aqui, entre as belezas naturais do país e as construções históricas. E a última parada aqui do nosso tour, que é uma parada bem rápida, na verdade, só pra gente tirar algumas fotos, é justamente pra gente ter uma bela vista passando por baixo desse arco aqui atrás de mim, do famosíssimo Monte Ararat, que tá ali no fundo, não tá dando pra ver muito bem, não é o melhor horário pra você poder ver ele agora no fim do dia, porque o sol tá aqui meio contra, enfim, pra finalizar com uma baita de uma vista aqui, mais uma vez, da natureza armena. Bom, depois de tudo que vocês viram aqui, é meio óbvio qual vai ser o meu feedback aqui sobre o tour. Vale muito, muito a pena, eu super recomendo, dá pra vocês conhecerem vários dos principais pontos turísticos, das principais atrações, dos lugares mais bonitos da Armênia em um único dia. Então vou deixar pra vocês aqui na descrição os 2 links pra vocês poderem marcar esse tour com a Ierani Travel, que é a agência com quem eu fiz. Vocês podem marcar tanto pelo link da própria agência, como também pelo Get Your Guide, eles têm esse mesmo tour através da plataforma do Get Your Guide, como vocês preferirem. E também é importante mencionar o preço, porque eu vou deixar aqui na tela pra vocês, é super, super convidativo, pra dizer o mínimo, vale muito a pena, fica bem mais em conta do que você alugar um carro, por exemplo. No próximo vídeo, o Fo vai te mostrar absolutamente tudo sobre a capital desse país fascinante. Então vem com o Fo pra Yerevan, que eu te mostro pra onde eu fui e pra onde você vai.